É, novamente, mais um prazer estar aqui falando sobre algum tema, seja ele qual for. A gente sempre é bacana trazer algum tema para cá, porque eu estudo, eu paro, é minha forma de aprender também. E esses dias, esse tema de aqui foi culpa da Gi. Ela me mandou um vídeo de um canal que a gente gosta bastante, um canal de filosofia, da, da professora Vera Lúcia Galvão. E ela me mandou, falou assim, olha que legal, ela fazendo toda uma análise filosófica do, dos Miseráveis do Vitor Hugo. Aí eu mandei para ela assim, olha, vou roubar tua ideia. Você vai usar para alguma palestra? Ela falou, não, eu só mandei porque eu sei que você gosta. Eu falei, então já sei que eu vou falar na próxima palestra sobre isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Os Miseráveis, que é uma obra do Vitor Hugo, famosa. Então vamos entender um pouquinho quem foi, né, quem foi o Vitor Hugo. Esse senhorzinho aqui com cara de simpático. Vitor Hugo ele foi talvez um dos maiores dramaturgos franceses, talvez junto com Alexandre Dumas, Balzac, ele que escreveu vários livros de sucesso. O Alexandre Dumas, por exemplo, escreveu Os Seis Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro, O Conde de Monte Cristo. O Vitor Hugo escreveu talvez os dois mais famosos, O Corcunda de Notre Dame, que na verdade chama Notre Dame de Paris, e Os Miseráveis, que se popularizou devido a uma peça de teatro na Broadway e também a um filme, aliás, vários filmes, já tem várias versões, um filme que eu vou usar alguns trechos e algumas imagens desse filme. Ele viveu entre 1802 e 22 de maio de 1885. Coincidentemente, eu não sabia que o aniversário de morte dele tinha sido ontem. Ontem, é isso? Anteontem. Eu olhando hoje, eu falei assim, na hora que eu terminei, eu olhei e falei assim, ué, que coincidência, né? Então eu espero que ele esteja aqui conosco, compartilhando essas suas ideias. Que honra, né? E entender um pouquinho também o contexto do que se passa, porque é importante para entender o final. Então, o que nós estamos aqui, que momento a França vivia naquela época? Nós tínhamos a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa ela durou alguns anos. Então, nós temos a queda da Bastilha, foi 14 de julho de 1789, antes do Vitor Hugo nascer. Então, depois nós temos logo na sequência da queda da Bastilha, houve a Assembleia Nacional Constituinte, derrubaram a monarquia que era vigente, e em 26 de agosto, por exemplo, teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma declaração muito forte para aquela época, revolucionária para aquela época, porque ela introduzia um conceito que hoje parece ser banal, mas ela introduziu o conceito de que todo mundo é igual. Então todos têm os mesmos direitos. Isso era revolucionário, porque partia do momento de monarquia que os reis têm mais direito do que os súditos. Então nós tínhamos esse momento aqui, logo na sequência, Declaração dos Direitos do Homem. Não é a Declaração Universal que foi feita pela ONU, mas é o embrião de tudo isso. Essa carta aqui dos direitos influenciou, por exemplo, a maçonaria, as constituições de hoje em dia são todas baseadas desse iluminismo francês, dessa revolução que teve um pontapé aqui. Logo na sequência veio a Era Napoleônica. Napoleão ele surge como um herói dessa época da Revolução Francesa. Ele era um simples oficial do exército, desponta como um general e como oficial, e ele representava os ideais da Revolução. As pessoas tinham nele um idealismo muito grande. E houve uma decepção muito grande quando, por exemplo, ele se autoproclamou imperador. Esse quadro bem famoso aqui, que ele mesmo se coroa, né? E então o período napoleônico ele dura de 1799 a 1815. Percebam que pegam já um pouquinho depois do nascimento do Vitor Hugo. O pai do Vitor Hugo, e aí percebeu que tem muita influência. Essa história tem muita influência no que vai acontecer na vida dele. O pai do Vitor Hugo era um general napoleônico.
A mãe de Vitor Hugo já era uma católica. Havia uma briga da Igreja Católica com Napoleão e com os revolucionários. Então, dentro de casa já tinha uma divergência entre a mãe, que era monarquista e católica, e o pai, que era um liberal Napoleão. Muito bem. Então, é nesse contexto todo que Vitor Hugo nasce, mas ainda não é o contexto da história dos Miseráveis. Porque logo depois da queda de Napoleão, assim que então vem monarquia, queda, república, nova monarquia com o imperador Napoleão, caiu, falaram, ó, você extrapolou, caiu com a ajuda da Inglaterra, foi lá, derrubou Napoleão, botaram quem? O Luís XVIII no poder. Então voltou o rei. E aí teve a tal da restauração francesa, que foi a época que retornou a monarquia na França, mas ainda já com assembleia, já uma monarquia mais constitucional. Até que vem a Primavera Francesa, já perto dos 1830, que já é uma nova revolução para a derrubada final a nova derrubada da monarquia, para instituir uma nova república que também não durou muito tempo, porque já veio o sobrinho de Napoleão depois, aí é só um comentário, vem o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, vem, fica um pouquinho tempo no poder, gosta do poder, se autoproclama imperador. Tá? Então, esse todo é o contexto histórico do que está acontecendo, tanto nesse momento na França, tanto nesse momento na vida do Vitor Hugo, e é nesse intervalo aqui, de 1815 a 1830, que se passa Os Miseráveis. Tá? É legal para saber isso e é importante. Quem que também estava nessa época na França? Alguém levanta a mão, alguém sabe aqui? Quem viveu nessa mesma época na França? Allan Kardec. Então a gente vai chegar lá. A gente vai entender por que essa ebulição. Então, quando a gente estuda Kardec, a gente estuda o Espiritismo, a gente tem que entender a importância do conceito da ebulição da época que representou o Iluminismo, que representou a mudança de conceito do pensamento da época. Quando a gente estuda a Gênese, a gente depara com umas coisas lá e fala assim, mas é meio óbvio. Quando ele fala todo, por exemplo, da evolução das espécies, da evolução dos planetas, você fala, hoje em dia é óbvio. Em 1850 não era. Darwin estava surgindo aqui com a teoria das espécies e o pessoal estava de cabelo em pé. Então entenda essa relação igreja, Estado, monarquia, república que estava na época. Tá? Guardem isso na cabeça porque isso vai ser importante daqui a pouco. Então a gente começa aqui na história dos Miseráveis. Vou resumir aqui, são 6 capítulos, são 6 volumes de livro, tá? Um filme que dura 3 horas quase. Então eu vou resumir em 15 minutos, eu acho, tudo que acontece aqui. Esses são os 4 grandes. Tem 2 que estão cortados aqui de propósito, mas vamos dizer que nessa primeira parte esses são os 3 grandes personagens. Então a gente tem primeiro o inspetor Javert, um inspetor que representava o poder do Estado, um inspetor que representava a hierarquia da lei, o rigor da lei, não importa qual. Javert era um inspetor na qual o outro personagem estava preso, que é o personagem principal do livro, que é o Jean Valjean. Jean Valjean era um homem muito pobre, vindo de uma família pobre. Tá? A irmã tinha 7 filhos e num ato de desespero, ele rouba um pão na padaria para alimentar os filhos que estavam à beira da morte. Ele é preso e por causa disso ele é condenado a 5 anos de prisão. Na prisão, imagina como era a prisão, se a Bastilha caiu por maus tratos, imagina como era a prisão na França na época. Eram as famosas galés. Eles eram enviados para quase que a produção marítima ali. Então não tinha salubridade, não tinha nada, quase ninguém sobrevivia, inclusive. Ele foi condenado a 5 anos, tentou fugir, foi condenado a mais 15. Então ele passou 20 anos na cadeia, nas galés. Um homem íntegro, cuja
mácula tenha sido realizar esse crime. Tá? Ele cumpre a pena. E no dia final da saída dele, o inspetor vira para ele, o, o Javé, ele era um inspetor que cuidava da cadeia, da prisão. Ele vira para ele e fala assim: tá aqui o seu papel. Ele pergunta: você sabe o que isso significa? Ele fala: sei, eu tô livre. Ele fala: não, que você agora vai ter que andar sobre o rigor da lei. Porque os seus documentos agora são substituídos por esse papel. Era na época o passaporte amarelo. É como se fosse uma carteira de identidade que ele era obrigado a mostrar e que dizia que ele era um ex-condenado. O que significava isso? Que ele não conseguia nada em lugar nenhum. Então essa liberdade dele, ele chama, no filme tem isso, no livro também, ele chama ele pelo número de código do prisioneiro. Ele fala: o senhor deixa eu falar assim, 24601. Ele fala: não, meu nome é João Valjean. Ele fala: não, o senhor é o 24601. É o código dele de prisioneiro. Então você não é ninguém, você não tem uma identidade, você é um código. Não se esqueça disso. E ele fala: eu sou sim. Ele fala: não esqueça. Não esqueça de mim. E não esqueça meu nome, porque eu vou te perseguir. Ele sai da cadeia, obviamente, já num estado muito debilitado. Ele sai da cadeia, não consegue emprego em lugar nenhum, não consegue a subsistência, e vai de cidade em cidade até que ele chega num vilarejo, já muito debilitado, pede ajuda para umas pessoas e algum deles vira e fala: você tentou naquela casa ali? Ele fala: mas minha senhora, eu já tentei em todas as casas. Ela fala: não, naquela você não tentou. Ele vai até a casa, e é a casa episcopal. É a casa, a sacristia da igreja. E lá está o bispo que tem o apelido de Bem-vindo, porque ele era muito amoroso. Inclusive, na história, esse bispo, Vitor Hugo, era digamos, um napoleonista. Então, ele passa por isso, ele fala: o Napoleão passou por lá, viu a bondade desse homem e o promoveu para bispo. Mas fato é que ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, e acolhe o Jean Valjean e manda os empregados colocar a melhor mesa possível. Oferece para ele um banquete com comida, com roupa de banho e o cômodo. E ele estranha, ele fala: como assim você está oferecendo o quarto do lado do seu? Você não tem medo de mim? Você não tem medo de que eu possa ser um bandido? De que eu estou entrando na casa? Ele fala: não é minha casa. Eu tô aqui de inquilino. Essa é a casa de Deus, ele fala. E essa passagem aqui é o divisor de águas para o Jean Valjean. Porque chega no final da noite, quando está todo mundo dormindo, ele vai e rouba todos os talheres de prata da casa. Ele fala: puxa, um talher desse de prata deve valer 200 francos. É mais do que eu ganhei em 20 anos. Eu vou sair e vender. Ele pega, na calada da noite, pega os talheres de prata e foge. Na primeira esquina, ele é pego. Ele é pego tentando vender a prataria. Os guardas trazem ele de volta, inclusive na manhã seguinte, já que sentem o sumiço, os guardas já trazem ele de volta e falam: senhor bispo. E ele se assusta nesse momento. Porque ele achou que o bispo era apenas um funcionário da casa. E aí ele já fala: puxa, mas como o senhor me tratou tão bem sendo uma autoridade eclesiástica, né? E aí o bispo vira para ele, numa atitude surpreendente, vira para ele e fala: Jean Valjean, você esqueceu dos outros castiçais, meu querido. Seus guardas, eu que dei a prataria para ele sair para vender. Mas aqui, ó, você esqueceu do que vale mais. Ele pega 2 castiçais adornados com pedrarias, diamante, e fala: toma esses 2 castiçais, porque esse vale muito mais do que você pegou. Eu falei para você levar esses também e você não levou. E isso quebrou as pernas dele.
Ele ficou tão chocado com essa atitude totalmente inesperada do bispo que, naquele momento, ele foi tocado. E o bispo vira para ele numa frase muito bonita e fala: Jean Valjean, meu irmão, lembre-se de que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. Resgatei a sua alma, libertei-a dos maus pensamentos e do espírito da perdição para dar a Deus. Porque os guardas saem naquele momento e ele fala: não esqueça da sua promessa da promessa que você fez para mim, de que você vai usar o dinheiro dessa venda só para o bem. E ele não tinha feito promessa nenhuma. O bispo fez tudo aquilo para livrar ele dos guardas. Os guardas saíram, foram embora e deixaram ele lá. Só que isso o transformou absurdamente. E aqui nós temos a primeira ação transformadora do livro. Ele fala: ninguém é tão ruim que não possa melhorar. Ninguém nasceu fadado a um destino. Todo mundo tem o direito de ter uma ação transformadora, de ser tocado por algo e agir de uma forma diferente. E essa é a primeira e grande revelação que ele aponta. Mas claro, né, não é como um romântico, uma época romântica, não tem só alegrias no livro, e todo filme, e todo livro meio heróico dessa época termina com tragédia. Então a gente vai agora para a primeira, já que entramos um pouquinho na segunda parte. Então, o Jean Valjean, que era aquele todo condenado, desfalcado, ele pega esse dinheiro, viaja para outro país, volta com um novo documento e consegue agir de uma forma diferente. Ele usa o dinheiro para montar uma oficina, contratam só pessoas que precisam de ajuda e aí oferece um emprego digno, moradia, um salário. E que com essa ação ele vai transformando a vida dessas pessoas. E ele se torna tão famoso na época que ele vira até prefeito da cidade. Até que um tal de Javert vira o chefe de polícia do município. Tinha tanto lugar para esse cara ir, tanto município, ele vai virar o chefe de polícia justamente do pequeno município que o Jean Valjean estava instalado. E claro, já tinham se passado muitos anos, ele tinha mudado de fisionomia, então ele não tinha reconhecido. E aí entra a terceira personagem da nossa história, que é a Fantine. No livro aqui, no filme, ela é interpretada pela Anne Hathaway. Fantine era uma adolescente de uma família humilde, mas ok da época. Fica encantada e enamorada com um jovem de uma família rica, de família nobre. O jovem a engravida, ela tem um filho e ele some. E na época era um absurdo uma mulher ter um filho fora do casamento ou um filho solteira. Era tão absurdo que era ilegal. E ela, escondida, deixa o filho com uns instaladeiros, uns chefes de estalagem, eu não sei como fala essa palavra. Uns chefes de uma estalagem, deixa a filha cuidando, a filha chama Cosette, nós vamos lembrar dela no futuro. Com dois personagens que eram deploráveis, que exploram ela, inclusive é a capa do filme, mas não vamos entrar muito em detalhe dela, porque senão ia ter 3 horas de duração. E vai trabalhar na fábrica. Até que chega um dia que descobrem que ela tinha uma filha e denunciam ela para a polícia. E denunciam ela para o encarregado, até o ponto dela ser mandada embora. O Jean Valjean não sabia, ele era o dono da fábrica, mas não se descobre isso. E ela sai dali desesperada, desempregada, e acaba precisando mandar dinheiro para sustentar a filha dela. Então ela cai numa situação extremamente deplorável. Ela vende os dentes, vende o cabelo para poder ganhar algum dinheiro naquela época. E, paralelamente, não podemos esquecer que o Javert estava atrás e já estava suspeitando que o Jean Valjean era quem era. E aí, só nesse ponto, chega naquele
novamente falando de ação transformadora, agora pro lado ruim. Fantini era uma pessoa ok na vida, não questão financeira, mas era uma pessoa que tinha alguns sonhos e futuros. E ela viu sendo completamente destruída naquele momento. E aí vem, que no livro, obviamente, não tem essa música, mas no filme, no musical, foi colocada essa música, talvez uma das mais bonitas da história aqui dos musicais, com uma letra fantástica, e nós vamos ver o trecho dela, e vocês vão entender por que com 3 minutos de cena, a Anne Hathaway ganhou o Oscar por essa cena. Vamos lá. Bonito, né? E ela, primeiro assim, dá uma interpretação incrível da Anne Hathaway, que digna de um Oscar por 5 minutos de tela. Mas mostra a ação transformadora aqui para o lado negativo. De como também situações podem chegar na nossa vida e jogar a gente num lugar que pode parecer que não tem volta. No caso dela, a situação ali não foi desesperadora. E ela, sim, logo depois, na sequência, ela vem a falecer na história. Falei, romantismo cheio de tragédia na época. E não vamos esquecer que nesse momento o Javert está atrás do Jean Valjean. E ele age de um jeito para tentar descobrir. Ele vira pro. Ele tem uma conversa que ele insinua, que ele fala: você parece um condenado. E o Jean Valjean dá uma desconfiada ali. Mas ele fala: mas fica tranquilo. O verdadeiro Jean Valjean foi preso esta manhã. Ele foi preso enquanto roubava um pomar aqui do lado, aqui por perto. O homem já está na cadeia, fica tranquilo. E nesse momento, o Jean Valjean, que era um homem íntegro, começou a se perguntar absurdamente. Ele fala: puxa, um inocente foi preso no meu nome. E aí começa o debate interno dele. Sigo correto ou sigo livre? Então o livro é cheio disso. A história, né, o filme, é cheio desses momentos de embate do nosso lado, digamos, lado escuro com o lado positivo, assim. Nosso dark side, né, isso que eu queria falar, nosso yin yang da vida. Nossa vida é cheia desses embates. Entre fazer um A, fazer o B, ou fazer o que é certo, fazer o que é errado. E ele explora isso.
Nesse momento é um deles. Ele fala, eu não posso deixar um homem inocente. Então ele vai lá e se entrega. Ele se entrega, mas vira pro Javert e fala, mas antes eu preciso tentar salvar a Cosette. Ele não consegue, ele já só vai já ao encontro dela, ela já está no hospital e é uma cena muito bonita, a cena da despedida dela, das cenas, das últimas cenas dela, e ela conta para ele que ela tem um filho, uma filha. E nesse momento ele promete para ela que vai cuidar da filha, como se fosse dele. E é o que ele faz. E a gente entra na segunda parte aqui do livro, mais rapidinho, tá? A gente entra agora nos dois personagens dessa segunda parte, que é a Cosette e o Marius. Cosette era filha da Fantine. Ela e o Javert, o Jean Valjean fugiram, adotaram um novo nome, ficaram escondidos por muito tempo. Ela cresceu, ficou adolescente, até que um dia ela se encontra com Marius e se apaixona por ele. Marius era filho de um nobre, filho de um general que lutou na guerra de Waterloo. É, e ele se apaixonam e, e começam a se envolver com os revolucionários da época. Até que ponto que chega pulando 25 capítulos, chega num ponto que vai ter uma revolução, vai ter um dia da barricada, então uma briga entre as forças policiais e as forças rebeldes da época, na qual o Marius estava lá. Nesse momento, o Javert fala, vou me infiltrar, ele se veste como se fosse um comum, se infiltra nas linhas revolucionárias, finge ali lutar um pouquinho mais para conseguir captar e prender quem que era o principal líder. Por um outro lado, o Jean Valjean descobre que o Mário está indo para lá e descobre que está vindo uma força policial enorme que vai massacrar e matar todo mundo. Então ele sai desesperado para salvar o amor da filha. Ao chegar lá na barricada, ele descobre que o Javert foi descoberto e está preso dentro de uma sala, acorrentado. Eles iam executar ele. História, né, gente? Historinha romântica. Romântica não, romance. Romance heróico. Iam executá-los, os revolucionários iam executá-los, e o que ele faz? Naquele momento ele fala, pode deixar comigo que esse prisioneiro eu dou conta. Ele liberta o Javert, dá um tiro pro alto, como se tivesse atirado nele, e fala, foge daqui. E aí o Javert fica naquele momento, ó o paradoxo. Minha briga interna. Ele fala, cumpro a lei, prendo ele agora ou saio correndo e livro minha vida? E esse momento vai deixar ele aprisionado pro resto da vida, mentalmente. O Javert. Porque ele deixa e ele fala, eu não posso te deixar livre. E aí o Jean Valjean fala para ele, eu entendo o teu lado, eu não pretendo fugir. Só que eu preciso tirar o Mário daqui e levar ele em segurança para Cosette. Ele fala, tudo bem, leva e a gente vai se encontrar num lugar e você vai se entregar. Por isso, o cara acabou de ser solto e vira e fala assim, eu agora vou te prender. Você fala, puxa, que ingratidão. Não era uma questão aqui de gratidão, era uma questão, na cabeça dele, ele era tão cumpridor do dever, de que isso representava para ele um absurdo, deixar o Jean Valjean livre. Só que ele já começa a perceber que, na verdade, este cara era uma boa pessoa. E aí, o Jean Valjean resgata o Mário, leva ele pelos esgotos de Paris até em segurança, resgata o Javert, e ele fala, mas você está me resgatando por quê? Você sabe que eu não vou ter condição de te deixar livre, eu vou continuar te perseguindo. E ele fala, eu não estou pedindo nada em troca. Quem está oferecendo a troca é você, mas eu não te pedi nada. Eu te salvei de livre e espontânea vontade. Eu não estou esperando nada em troca.
Isso gerou um paradoxo absurdo na cabeça do Javert. Aí, de novo, ação transformadora. Só que aqui ele ficou nesse paradoxo de ajo ou não ajo. Tudo que eu fiz até esse momento na minha vida, eu agi de um jeito e agora eu estou errado. Se eu deixo o Jean Valjean livre, eu estou sendo mal. Se eu prendo ele, eu estou sendo mal. Então ele ficou nesse conflito tão grande que aí ele, na história, ele acaba se jogando do rio. Então na hora que o Jean Valjean volta para se integrar, ele já tinha sumido. E terminando aqui a história, é claro que passa muita coisa depois, mas fato é que no finalzinho o Jean Valjean vira para o Marius e fala: eu preciso te contar uma coisa, eu sou um foragido da lei, eu sou um bandido. Então foge com a Cosette, porque enquanto ela estiver do meu lado, não vai ter paz. E ele só sabia esse trecho da história. Ele não sabia que ele tinha salvo ele, e ele renega ele, fala: se afasta, você é um bandido. E foge com a Cosette, sem muito explicar por quê. Até que chega, depois de algum tempo, contam para ele toda a história. Lembra dos estaladeiros que ficaram com a Cosette, que era um mau caráter? Chegaram para ele para contar como se fosse: ó, vou te contar uma vantagem. O Jean Valjean é um bandido. Ele fala: já sei. Então, mas ele é um bandido que te salvou. Contando eles não contaram assim, mas contaram de um jeito para contar uma história para contar que era ele que estava infiltrado, que era não sei o quê, que foi lá, salvou ele, correu pelos esgotos. Aí ele começa a perceber que tudo que tinha acontecido na vida dele, o Jean Valjean que tinha salvado ele. E aí ele se torna muito grato e a gente chega nessa cena final. Que é just... E aí termina a nossa história. Resumão do famoso Miseráveis. Tem muita coisa nessa cena. Os candelabros estão lá. O bispo, no final, o bispo encontra com ele e os candelabros ainda estão em... E ele deixa em testamento os candelabros para Cosette. Como lembrança, e ele conta toda a história. E aí o que você fala, poxa, mas o que tem a ver com o espiritismo isso? Ah, nessa cena final ele aparece desencarnando, o espírito dele levando. Não é isso, gente. Não é só isso. O espiritismo não é só espírito. O espiritismo é principalmente ação transformadora. Evolução moral. E aqui a gente tem muita discussão moral nesse livro. A gente tem a dignidade humana sendo posta em prova, mostrando a realidade das pessoas. Não julgue pelo caráter, não julgue pela aparência. A gente tem
o poder do exemplo absurdo. A ação do bispo amorosa transformou Jean Valjean pelo exemplo. O Jean Valjean transformou Javert. Tudo bem, causou nele um ponto, mas as atitudes acabaram salvando outras pessoas e servindo de exemplo. É o chamado herói. Hoje em dia a gente acaba esquecendo um pouquinho, parece que essa questão de herói está meio fora de moda. Eu lembro uma vez que a gente foi na Bienal, uns 2 anos atrás, e numa discussão, uma moça apresentando, uma escritora norte-americana apresentando um livro muito legal, utilizando lendas e mitos africanos para contar uma história, tipo Harry Potter, por exemplo. E aí vira uma moça, uma adolescente, não devia ter mais do que 15 anos, da plateia e fala: mas você não acha que essa heroína é um pouco inalcançável? Você não acha que você devia fazer ela um pouco mais vulnerável? Ela fala, mas aí ela não seria uma heroína. Nós precisamos de bons exemplos, ainda que eles não sejam tão fáceis de alcançar. Os heróis eles são um pouco utópicos. Mas é só para dar um rumo. A gente precisa disso. Hoje em dia, a maioria dos filmes, por exemplo, são anti-heróis. São pessoas mais, talvez, mais próximas da gente. Isso acaba gerando uma empatia, mas nós precisamos daquele exemplo. Se não fosse isso, não teria esses grandes espíritos de grande vulto vindo de tempos em tempos para cá. Para quê? Porque eles precisam evoluir? Porque eles precisam passar por provas e expiações? Precisam. Mas eles vêm aqui principalmente para servir de exemplo. Jesus disse, eu sou o caminho. Se tendes alguma dúvida, olhe porque eu penso no como Jesus agiria. Não estamos dizendo que é fácil, mas não é impossível. É para isso que esses exemplos utópicos nos mostram isso. Para dizer que não é impossível. Um dia eu chego lá. Um passinho de cada vez. Fraternidade entre as pessoas, isso também está mostrando. Essa questão de ajudar os outros. E principalmente o poder do perdão. Diversas vezes, né? O Jean Valjean não guardou nenhum rancor. Exatamente, nem o bispo. Então não tem essa questão do rancor, não tem a questão do ódio, da vingança. Ele não estava querendo vingança, ele teria talvez todo o direito de ter vingança, de sentir ódio do sistema, de tudo. Ele agiu sempre pensando no bem humano. Uma frase famosa do Victor Hugo é: o tempo não só cura, mas também reconcilia. Victor Hugo era um humanista célebre, era um progressista, no sentido de as coisas têm que evoluir, o ser humano evolui. Ele era um apaixonado pela vida humana. Ele era um pouco do Javert, do Jean Valjean. Ele colocou ali nele um pouco. Miseráveis já foi escrito mais, ele já era famoso nessa época, quando ele escreveu. E ele já estava exilado, porque ele brigou um pouco com Napoleão III e se exilou. Inclusive, nesse momento que ele se exila, na ilha de Jersey, que fica justamente no Canal da Mancha, ali entre a França e a Inglaterra, que ele tem contato com as famosas mesas girantes. Chegamos no espiritismo. Ele, sim, teve contato com as mesas girantes e passou a ser um adepto, porque o Victor Hugo tinha perdido uma filha algum tempo atrás, num acidente de barco. A filha e o genro tinham se afogado. E ele passa a receber, através da médium que se comunicava por mesas girantes, mensagens da filha. A primeira mensagem que ele recebe é o nome da filha. E naquele momento ele se vê encantado. E ele já começa a falar sobre alguns pontos. Até ele tem essa frase também. Eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha, abre firmamento. E que acreditamos aqui, embaixo, ser o fim, é o começo. Ele já começa a entender que há umas questões pós-morte. Até que ponto que ele fala? A mesa girante.
ou falante, foi bastante ridicularizada. Falemos claro, esta zombaria é injustificável. Substituir o exame pelo menosprezo é cômodo, mas pouco científico. Acreditamos que o dever elementar da ciência é verificar todos os fenômenos, pois a ciência, se os ignora, não tem o direito de rir deles. Um sábio que ri do possível está bem perto de ser um idiota. Uns reverentes diante do poder cujo limite ninguém conhece. Fiquemos atentos e sérios na presença do extra-humano, de onde viemos e para onde caminhamos. Ele levou isso a sério. Ele passou por mais de 5 anos estudando afinco essa questão. Kardec ainda estava escrevendo o Livro dos Espíritos nessa época. Isso aconteceu 10 anos antes, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Tanto a ponto de Kardec, na Revista Espírita de 1868, tá, trazer umas reflexões sobre o próprio Miseráveis e sobre o Victor Hugo. E ele fala: os romancistas dessa ordem, assim como os poetas excepcionais, abordam as mais elevadas questões e sabem semear traços profundos em seus escritos de uma forma leve e agradável. É assim que Os Miseráveis, de Victor Hugo, deixa cair de sua pena esta vaga interrogação: de onde viemos? É bem certo que nada fizemos antes de termos nascido? Kardec comentando isso sobre o Victor Hugo. E aí, só num trechinho, vou ler só um pedaço, que as palavras pronunciadas pelo senhor Victor Hugo, ele manda uma carta logo assim que a esposa falece. E que descreveu nessas circunstâncias provam que ele crê não somente nessa vaga imortalidade, mas na qual, com pouquíssima exceção, todo mundo acredita. Ou seja, olha, essa palavra aqui não significa que ele só acredita na vaga ideia da imortalidade, que é meio comum. Quase todo mundo pensa um pouquinho na imortalidade. Mas ele crê fielmente que é uma ideia firme. Ele acredita nesta imortalidade claramente definida, que tem por um objetivo. Ou seja, o objetivo é evoluir. Ele fala, ele não crê só nessa questão da imortalidade da alma só porque é. Ele fala, existe um sentido em tudo isso, que é a evolução humana. Ora, aí está todo o espiritismo. É a palavra de Kardec. E aí, depois do falecimento do Victor Hugo, ele não deixou de colaborar com o espiritismo, pelo contrário, ele foi um grande colaborador do espiritismo. Então nós temos aqui a médium Zilda Gama, que nasceu em 1878 e morreu em 1969. Então, ela inclusive começou a psicografar lá ali por 1910. Uma das primeiras médiums que psicografaram livros. Ela recebeu mensagem de Kardec. Por um tempo, Kardec, inclusive, foi o orientador do trabalho dela, naquele momento. E chegou num dia que ela falou, agora você vai escrever uma série de livros, que é justamente uma série romântica psicografada pelo Victor Hugo. Então a gente tem esses livros, A Dor Suprema, Redenção, muitos deles tem aí na Biblioteca do Caritas. Do Calvário ao Infinito, Na Sombra e na Luz, e Almas Crucificadas. E também, Victor Hugo colaborou com Divaldo em diversos livros. Foram 7 livros que o Victor Hugo ditou para o Divaldo. A Árdua Ascensão, foi difícil entender essa letra aqui, mas é a Árdua Ascensão, Sublime Expiação, Calvário de Libertação, Queda e Ascensão, e teve mais 2 que eu não achei a capa, por isso que não está aqui. Então, Victor Hugo totalmente imbuído nessa questão do espiritismo, não somente, claro, que o espiritismo só foi possível entrar na vida dele porque ele estava preparado como um humanista, como alguém que acreditava na evolução humana, que acreditava no papel do homem de progredir.
É esse ver, por exemplo, da obra dele, dos Miseráveis. E aí eu termino aqui deixando uma frase dele, muito forte, que ele fala: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Talvez isso resume muito da obra dele. Ele fala: quando o tempo chega, nada interrompe o progresso. E é isso que o Espiritismo fala. Todo mundo está aqui para progredir, não adianta sentar, não adianta ficar emburrado, não adianta bater o pé, que a gente não. O mundo vai. Você vai progredir. A única coisa que vai doer. Porque ser empurrado dói. E andando com as próprias pernas não dói. Às vezes dá umas dificuldades, né? Mas a vida vai mostrando exemplos pra gente. Até que chega no exemplo e fala assim: o serzinho, você não entendeu nada e agora você vai aprender pela dor. Não como um castigo, mas como uma consequência para te tirar daquele lugar. Por isso que ele é tão forte. Por isso que o que trouxe vocês até aqui, o que trouxe todo mundo até a internet, o que faz as pessoas virem até o Caritas, por exemplo, ou outra casa espírita, o que faz as pessoas buscarem alguma palavra de consolo, de luz, que faz uma pessoa buscar um tratamento, um trabalho voluntário, é uma ideia. É uma ideia que é uma força muito forte e que não para. Por isso quando a gente fala, quando ela chega, ela vem e não tem força do mundo que interrompa. A gente vê isso, às vezes, aqui dentro da sala de passe. Porque, da mesma forma que entram nós encarnados por essa porta buscando ajuda, entram desencarnados também. Buscando ajuda. Se eles entraram aqui é porque eles estão dispostos a serem acolhidos. Mas não é fácil também. Não é fácil para eles. Não é fácil pra gente. Da mesma forma, é igualzinho. Então vamos pensar nisso. É isso que eu queria trazer para vocês. A história é muito legal, né? A história do livro, a história do filme. Recomendo assistirem. Às vezes cansa porque ele é todo cantado. Ele é um musical da velha guarda, então que não tem diálogo, quase não tem diálogo falado. Todos os diálogos são cantados. Isso cansa um pouco. Então, assim, o segredo é divide. Assiste um pedaço hoje, assiste um pedaço amanhã. Depois, assim, ó, pega uma pipoca, vai dividindo, aí você assiste. Mas é uma obra-prima. É uma obra-prima. Então era isso que eu tinha pra falar, gente. Obrigado, viu?